Camilo cede a reclamação e suspende a implantação do novo ensino médio por 60 dias. Vamos ver essa notícia aqui. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira, dia 4 de abril, que vai suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio. Segundo o ministro, a portaria prevendo a suspensão será assinada ainda hoje e tem um prazo de 60 dias. Camilo defendeu que o principal objetivo dessa suspensão é dar tempo para uma discussão qualificada da reforma. Estamos suspendendo qualquer avanço na implementação até que essa comissão defina, avalie, ouvindo todos, quais serão as modificações, as mudanças ou correções que faremos no ensino médio, declarou o ministro durante uma entrevista em Brasília. Principalmente por conta do Enem, porque o novo ensino médio previa que em 2024 nós tivéssemos um novo Enem. Como há ainda esse novo processo em discussão, nós vamos suspender essa portaria para que, a partir dessa fiscalização, dessa discussão, a gente possa tomar as decisões em relação ao ensino médio. O pronunciamento ocorre após Santana se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por quase 2 horas nessa manhã. O Camilo recebeu todas as fundações privadas e recebeu também o José Roberto Marinho, que é o presidente da Fundação Roberto Marinho, que tem uma ligação, embora não seja direta, é uma fundação educacional com o Grupo Globo. Vamos seguindo aqui para todo mundo entender. O ministro ressaltou que a medida anunciada nesta terça-feira não interfere no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Também afirmou que as escolas começaram a implementar o novo ensino médio, vão continuar com esse processo. Olha aí uma sala de aula. Nós vamos apenas suspender as questões que vão definir o novo Enem em 2024 por 60 dias. E vamos ampliar a discussão. O ideal é que, num processo democrático, a gente possa escutar a todos, principalmente quem está lá na ponta, que são os alunos, os professores e aqueles que executam a política, que são os estados. Camilo ainda disse que haverá ajustes no modelo, mas manteve o discurso de que não há planos para a revogação da medida, como cobram as entidades estudantis. A UB está cobrando dele nisso. O processo da implantação do novo ensino médio foi atropelado e há uma reclamação muito forte dos setores. Vamos manter o diálogo, disse ele. O novo ensino médio, proposto pelo ex-presidente golpista Michel Temer, o novo ensino médio foi aprovado pelo Congresso em 2017, a partir da medida provisória, e prevê a organização da grade curricular em 2 partes. Pelas novas regras, 60% dessa carga horária dos 3 anos são compostos por disciplinas regulares, comuns a todos os estudantes. Os outros 40% são formados pelas optativas. Desta forma, os alunos devem escolher em qual área querem aprofundar os estudos entre as 5 opções gerais: matemática e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ensino técnico profissionalizante. Pois é isso que está acontecendo. E na prática não é ensino técnico profissionalizante, é aula de bolo de pote. É aula sobre atualidades, que é manchete de jornalismo. Isso não é para ser estudado na escola, gente. A escola tem que aprender a sofisticar as explicações básicas. Tem muita criança que não sabe ler, tem muita criança que não sabe escrever, tem muita criança que não sabe fazer contas, e tem pessoas que têm o problema do analfabetismo funcional, que é a pessoa lê e não entender o que está escrito. Por isso precisa de filosofia, precisa de biologia, precisa de sociologia, precisa de química, precisa de física, precisa entender o contexto. Precisa ter ciência. Não pode ter cultura empresarial. E não é porque o cara que está estudando biologia vai virar cientista. Empresários precisam saber o que é ciência. Políticos precisam saber o que é ciência. Filosofia é a mãe das ciências. Eu sou formado em filosofia, sou bacharel. Você precisa entender a disciplina que é a mãe de todas as ciências. Porque senão cai nesse discurso bolsonarista, Camilo Santana, e é isso que você está reforçando, a não ouvir as entidades estudantis e os estudantes que não conseguem passar no vestibular, cai naquele discurso bolsonarista para começar a negar vacina, para começar a receitar cloroquina. Nós sofremos na pandemia do novo coronavírus porque a educação brasileira vai de mal a pior e eu votei no Lula para mudar esse projeto. Eu votei no Lula para voltar o Bolsa Família. Eu votei no Lula para voltar os investimentos públicos e não os investimentos empresariais, que eu já sei quais são. Nós sabemos o interesse desses rentistas.
Não é deles que se trata. É do interesse público. É das empresas que precisam de incentivo público, inclusive para aparecer, para haver de fato uma competição. Vamos falar em termos mercadológicos, então. Então, Camilo não tem que atender o José Roberto Marinho. Ele tem que conversar com as escolas públicas que estão caindo aos pedaços, com os alunos que não conseguem emprego depois de se formarem nas universidades, ou mesmo no ensino médio. O discurso contra as ciências humanas, o Giovanni colocou bem, como disciplinas menos importantes. É isso que o Temer e o Bolsonaro nos legaram dentro da educação. Eu não sou educador, eu não sou pedagogo, eu não sou especialista no tema, mas eu sou formado em filosofia pela USP e pela minha visão de jornalista e de filósofo, digamos assim, de pensador das coisas que estão acontecendo na atualidade, eu acho assim, isso aqui é um escárnio. Isso aqui tem que ser revogado, gente, não tem que ser suspenso. Mas o Camilo talvez agora, talvez caia na real. Talvez caia numa coisa que não seja... Eu não estou dizendo que o Camilo está recebendo, mas que algumas pessoas estejam recebendo, saiam da lógica do Pix e entrem na lógica do interesse comum, do crescimento real do PIB. Já que vocês pensam em dinheiro, eu quero dinheiro para todos. Eu não quero um cara lucrando na miséria. Então é muito difícil isso. A Aurélia Lilos Gouveia falou, na ditadura existiam as áreas para o aluno escolher, foi um desastre. Pois é, o que o novo ensino médio está colocando, por conta da degradação da escola pública, é pior. É pior do que a ditadura, porque a ditadura, bem ou mal, houve investimento estatal. Eu não estou passando pano para a ditadura, foi o pior regime que a gente teve e a ditadura foi responsável pelo Bolsonaro. Então, isso é uma continuidade de uma tragédia. E a gente precisa denunciar, os educadores estão denunciando. Eu vi uma live de 4 horas sobre esse assunto. E eu, como comunicador, eu estou tendo o dever aqui de trazer para vocês isso, que é muito importante. Ajudem com superchat, gente. Financiem aqui a Folha Democrata, financiem todos os canais progressistas que vocês puderem para continuar espalhando notícias verdadeiras, não notícias falsas. Tem um site progressista chamado A Terra é Redonda, e 2 educadores queridos, que a Helenira Vilela e o Daniel Cara escreveram um texto sobre o novo ensino médio. Eu vou ver se eu consigo ler ele todo para vocês, mas eles dizem aqui, como reformular as diretrizes da educação. Vamos ver esse texto aqui para a gente entender tudo o que está acontecendo. Novo ensino médio não tem remendo, a resposta está nos institutos federais. O tema mais importante da educação brasileira neste início de governo Lula-Alckmin é o novo ensino médio. Chegou a ser tema da entrevista do presidente na Pós-TV 247, com ele afirmando o compromisso do seu governo em que estudantes profissionais e profissionais da educação sejam ouvidos de verdade na reformulação das diretrizes. E na segunda-feira, dia 3 de abril, surgiu a notícia que a implementação ficará suspensa pelos próximos 90 dias, inclusive no que atinge as alterações do Enem de 2024, vitória dos estudantes, pesquisadores e trabalhadores da educação mobilizadas. O NEM, que é o novo ensino médio, conhecido como reforma do ensino médio, foi aprovado e implantado por medida provisória, no contexto do processo de golpe liderado por Michel Temer e, portanto, sem um amplo debate educacional. Diante desse fato e das graves consequências dessa política, desde a transição governamental, é esperado que o governo Lula-Alckmin abra um amplo debate considerando 2 possibilidades. Primeiro, a revogação da reforma do ensino médio, apoiada pela esmagadora maioria da comunidade educacional. E segundo, a revisão do novo ensino médio, a perspectiva defendida pelos formuladores da reforma, que são próximos do ministro Camilo Santana e de sua secretária executiva, a Isolda Sela. Em 2023, após um ano de implementação do novo ensino médio, essa reforma imposta de cima para baixo desestruturou a etapa terminativa da educação básica, esvaziando o aprendizado dos estudantes e precarizando o trabalho dos professores. Contudo, diante das críticas, há um esforço dos defensores e formuladores da reforma em defender o indefensável, destacando supostos elementos positivos no NEM. Por exemplo, não há uma única educadora ou educador no Brasil que seja contrário a aumentar a jornada escolar. É fato, o nosso país é um dos maiores países do mundo, mas tem uma das menores jornadas escolares. No entanto, o novo ensino médio, na verdade, reduz a jornada
porque estabelece um máximo de 1.800 horas para a educação geral, representando uma redução de 25% da carga horária e dos conhecimentos escolares dos currículos internacionalmente tradicionais no Brasil. Além disso, temos como fundamental o questionamento sobre que o trabalho é desenvolvido nesse tempo, a mais com que objetivos, quem executa e quem lucra com isso. A aprovação e implantação do novo ensino médio, o NEM, foi um processo que atropelou totalmente um longo debate que estava acontecendo e era coordenado pelo Ministério da Educação nas gestões de Lula e Dilma, envolvendo os trabalhadores de educação em todo o Brasil. Chama a atenção a proposta que se materializou no Congresso e o quanto ela foi e é defendida por personagens estranhos ao chão das escolas públicas brasileiras, como especuladores financeiros, banqueiros e suas associações e fundações que atuam nas políticas educacionais. Na época, a chamada reforma do ensino médio foi louvada pelo então presidente do Banco Central, Ilan Goldfarb, acho que é assim que se fala o nome dele, que é judeu esse sobrenome, como uma das medidas de intervenção econômica do governo que geraram otimismo no chamado mercado. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, fez duas afirmações em uma entrevista à Veja, no dia 27/1/2023, com as quais é preciso dialogar. Acho que essa ideia contém aspectos positivos, amplia a carga horária, dá espaço ao ensino profissionalizante e torna o currículo mais flexível, o que pode ser um atrativo para tantos jovens que andam desinteressados da sala de aula. Mas há ponderações que precisamos observar. Municípios mais pobres terão condições de fazer uma mudança tão profunda? E sobre rever o novo ensino médio, o ministro afirma: o fato é que nem esse nem qualquer outro debate podem ser pautados pelo filtro ideológico, que acaba por ofuscar a visão. O melhor caminho é sempre consultar as pesquisas e ouvir o que diz a ciência. Sobre a primeira, cabe ressaltar o artigo 10 da seção 4 da LDB, a Lei 9394 de 96, que fica claro a atribuição de garantir o ensino médio é prioridade de estados, não de municípios, então sua pergunta caberia aos sistemas de ensino dos estados brasileiros. Mas tratando dos pontos positivos a que se refere o ministro, é possível afirmar: não há flexibilidade, a desestruturação do ensino, enfraquecimento do conhecimento científico a ser oferecida aos estudantes, a quebra de exigência da formação específica para atuação na docência e organização para satisfação de necessidades das empresas ou fundações que pretendem vender ensino de má qualidade em pacotes para estudantes ou redes e sistemas de ensino em escala industrial, proporcionando a formação ideologizada e distante da ciência, aqui chamando de mercadorização. Esse será um ensino pouco educativo no sentido de formação que defendemos e um ensino na formação do homem neoliberal, pessoas que acreditarão em visões fantasiosas sobre meritocracia, possibilidade de ignorar a organização do sistema de exploração que vivemos, racista, machista, classista e excludente de maneira estrutural. Sobre o desinteresse dos estudantes, esse é sem dúvidas um elemento fundamental do processo, porque adolescentes e jovens veem pouco ou nenhum interesse no conhecimento científico na escola, mas percebe-se que esse problema não somente não foi resolvido, como foi agravado pelo novo ensino médio, em que a promessa de poder escolher os itinerários formativos se demonstrou mentirosa. Afinal, 55% dos municípios têm apenas uma escola de ensino médio que não tem estrutura nem para manter o modelo original, que a maioria delas oferece no máximo 2 opções e que elas são absolutamente incapazes, por falta de estrutura e pessoas com formação para propor itinerários relevantes e organizados, realmente capazes de dialogar com necessidades e motivações da juventude. Em relação à afirmação sobre a neutralidade científica sugerida, ela já foi debatida e desmontada pela própria ciência que analisa os fenômenos sociais como a educação e o projeto educativo de uma nação de tantas formas que não seria possível citar as incontáveis fontes científicas existentes que demonstram a sua impossibilidade e inexistência. Por último e mais importante, concordamos textualmente com o senhor ministro quando ele se refere a propor para que a rede e o modelo que se comprovou mais eficaz na formação. Apesar de não considerarmos os testes de avaliação sejam principal e muito menos única referência nessa análise, visto a complexidade do processo educativo em relação ao desenvolvimento do indivíduo e ao projeto social
com o qual se relaciona. Enfatizamos, mesmo usando apenas testes como o Enem e o PISA como referência, alertamos ao ministro que o modelo do MEC deve defender e oferecer como referência aos demais sistemas de ensino que operam e executam o ensino médio, jamais seja um novo ensino médio, mas deveria ser um ensino médio técnico integrado, proposto e executado pela rede de institutos federais em todo o Brasil. Mesmo depois de ter passado por um processo de perseguição política e sabotagem pelos governos Temer e Bolsonaro, com cortes profundos nas verbas discricionárias, impedimento de concursos, difamação e perseguição de trabalhadores e estudantes, entre outros, essa é ainda uma rede que exibe os resultados mais relevantes e mesmo impressionantes quando nos referimos à educação pública brasileira historicamente. Citando apenas a última edição do PISA, temos que se destacarmos o desempenho dos estudantes dessa rede. O Brasil tem desempenho semelhante ao dos Estados Unidos, acima dos estudantes de Espanha e Portugal, em ciências e leituras em todas as 3 áreas analisadas, a terceira em matemática, e é acima da média da OCDE, sempre acima de todos os demais países da América Latina que participam da análise ou ficam próximos ou pouco abaixo, em avaliações anteriores, em alguns itens inclusive acima, de Coreia do Sul, Canadá, Finlândia, lembrando que há política de cotas raciais e sociais nessa rede e no mínimo 50% dos estudantes é oriundo de escolas públicas e ou tem renda familiar abaixo de 1,5 salário mínimo per capita. A Helenira Vilela é professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral da Sinasef, e o Daniel Cara é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e esse é o artigo que os dois apresentam.